Vamos dar o início aqui. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, né? Espero que nessa longa pandemia, que ninguém tenha tido nenhum acidente doméstico, que é o tema de hoje aqui, tá? E assim, a Clinimex vem procurando fazer alguns encontros, né? Divulgando para vocês, né? Para a gente estar conversando sobre temas da atualidade. E a gente está fazendo esses encontros com os nossos profissionais e com outros profissionais, como foi a live da semana passada, com o Dr. Miguel e a doutora Ana Abreu, de Portugal, né, que a gente teve uma live bastante interessante sobre o teleatendimento, sobre telereabilitação, e hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que está no nosso dia a dia aí, né, o risco de queda, o risco de acidentes domésticos, né. Então, para falar disso, a gente vai estar contando com a participação de dois profissionais nossos, que é a doutora Jusileide Borba, né, fisiatra, médica do exercício e do esporte, que trabalha com a gente há cerca de 11 anos e que vai estar podendo falar um pouquinho das causas, né, do maior risco de queda e acidentes domésticos, né? E também vamos contar com a professora Girlene Pessoa, educadora física da Clinimex há 15 anos e que tem formação em fisiologia do exercício e em gerontologia, né? E assim, só para tentar contextualizar um pouquinho, né, quer dizer, só para falar o modelo de como vai acontecer, né, apesar da gente chamar de live, tem uma confusão, né, se a gente chama de live, de webinar, do que chama, né? Mas, enfim, a ideia é a gente estar aqui se reunindo, tentando passar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento e super aberto para as perguntas, né? A gente vai fechar o microfone de todo mundo por causa da questão do ruído, mas o chat está super aberto, isso é, tentem entrar e colocarem perguntas, sugestões, elogios, tudo isso vai ser super bem-vindo. E eu e o João, né, João Felipe, que está aí, que está de host, inclusive, né, nos ajudando, né, todo mundo conhece, né, um dos diretores da Clinimex, vai estar nos ajudando aqui a estar selecionando as perguntas, a estar administrando o fluxo bacana dessa reunião, tá? Então, só para tentar contextualizar um pouquinho a questão do porquê, ainda não, Ju, ainda não, de vídeo de tela ainda não. Mas só para a gente tentar contextualizar um pouquinho, né, do porquê desse tema, né, a gente está no momento de uma pandemia, né, e com isolamento social, nós estamos ficando a maior parte do tempo dos nossos dias dentro das nossas casas, né. Então, só por essa questão temporal, né, já aumenta a nossa chance de queda e acidente doméstico dentro da nossa casa, né, já que a gente está dentro de casa a maior parte do tempo, né. E com um diferencial que muitas pessoas estão em casa de parentes, né, que já é uma rotina diferente, já é uma casa diferente, com móveis em lugares distintos, né? E muitas pessoas também estão nas suas casas de veraneio, ou mesmo em casas alugadas de veraneio, casas até que as pessoas nem conheciam, né? Então, tudo isso também pode estar agravando o risco de uma queda, de um acidente doméstico, né? Bom, uma outra coisa que colabora também para que isso esteja acontecendo é que muitos de nós estamos diferentes da nossa rotina habitual. Muita gente fazendo faxina, muita gente cozinhando, muita gente arrumando casa, coisas que não se faziam anteriormente, né? E aí a chance de acidente também acontece, né? Quem foi que não aproveitou esse tempo para aqui da minha casa, né? A gente acaba mais fácil, né? E com isso sobe numa escada, sobe num banco, aumenta o risco também, né? E em adição ainda tem a questão do sedentarismo, né? Quer dizer, com a pandemia a gente ficou menos ativo, né? A gente está saindo menos na rua, né? Então a gente está se mobilizando menos, né? Os clientes Clinimex, né, continuam fisicamente ativos, a grande maioria, alguns até mais ativos do que antes, fazendo atividade física, então com isso minimizando esses riscos. Mas, de qualquer forma, só o fato de a gente estar ficando mais tempo em casa, se mobilizando menos no dia a dia, também isso diminui vários componentes aeróbicos e não aeróbicos da nossa performance, podendo colaborar também com as quedas, né? Então, colocando tudo isso, né, e ele diz assim, ainda tem a questão do envelhecimento, né? Apesar de que sei que as apresentadoras vão me criticar, né? O envelhecimento não é causa de queda, né? Então, elas vão estar mostrando isso para a gente, que não é pelo fato de a gente estar com mais idade que justifica a gente cair e se acidentar, né? Então, juntando tudo isso aí, né? Eu vou deixar agora elas falarem e tentarem nos responder basicamente duas questões, né? É possível a gente identificar quem é o indivíduo de maior risco de queda? Quer dizer, é possível a gente avaliar o nosso risco, como estamos? Estamos no maior risco de quedas e acidentes ou não, né? Como existem instrumentos para estar vendo isso, né? E a seguir, o que a gente pode fazer, né? Ao identificar se a gente está no maior risco, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse risco, né? O que a gente pode estar fazendo a nível do ambiente ou a nível da gente mesmo, né? Treinar equilíbrio, treinar força, treinar o que a gente tem que treinar. Então, esse é um tema que ele nos traz muita preocupação,
Por isso do que a Cláudia já falou. Quando a gente pensa em queda, a gente liga a idoso e acha que isso é algo que está inerente ao fato de ser idoso. Não, o envelhecimento é algo pelo qual todos nós vamos passar, e o que a gente pretende é que a gente passe pelo envelhecimento de uma forma mais saudável e um envelhecimento mais ativo. Exatamente para você se manter independente nas suas atividades da vida diária, sim, ter a sua autonomia e, com isso, minimizar os riscos que a gente vai adquirir à medida que a gente vai envelhecendo, porque várias funções do nosso corpo vão estar sendo comprometidas, mas isso não é sinônimo de que eu vou ser um idoso incapaz. Eu apenas tenho que identificar quais são essas alterações, promover as correções necessárias para essas alterações e, dessa forma, evitar que eu me machuque, aí eu tenha consequências mais sérias. Então, assim, o que acontece? A independência funcional, ela está ligada à sua capacidade de realizar suas atividades do dia a dia, né? Então, eu saber me vestir, eu poder trocar de roupa, eu tomar o meu banho, eu gerenciar essas minhas atividades. Enquanto que a minha autonomia, ela vai estar ligada à minha capacidade de escolhas, né? E o fato de eu estar envelhecendo, ele não quer dizer que eu vou perder essa capacidade, né? O que eu preciso apenas é identificar aquilo que está entrando num certo declínio e adaptar para que eu mantenha essa minha independência e mantenha a minha autonomia em relação às minhas atividades do dia a dia. E aí entra as questões essenciais que vão interferir com o meu maior ou menor risco de vir a sofrer uma queda ou de ter alguns outros acidentes, no caso, acidentes domésticos, que podem ocorrer no meu dia a dia. E como nós estamos mais restritos ao domicílio, né, neste momento, muito da nossa atividade ela ficou menor. E isso acaba, no mais idoso, tendo uma repercussão na sua capacidade funcional. Agora, o fato de eu ter uma queda, só uma queda, não quer dizer que eu vou ter várias outras quedas. Então, é essencial que eu faça uma diferenciação entre isso foi uma queda acidental, um episódio único que aconteceu, estava ali um degrau, eu não percebi, tropecei, ou então tinha alguma coisa no meio da sala e eu não observei e tropecei e foi acidentalmente que aconteceu, não se repetiu. Agora, quando isso acontece de forma recorrente, ou seja, ao longo de um ano você tem mais de dois episódios ao ano, aí já chama um alerta, né? Acende a luzinha, porque eu tenho que identificar se isso está associado a alguma disfunção e o que é que eu posso fazer ou não para tentar corrigir e minimizar os impactos dessa disfunção. Então, a gente sabe que os idosos, né, eles têm uma chance muito maior de cair, né? E o que a gente vê na literatura é que ele tem 3 vezes mais chance, depois que ele sofre uma queda, de cair novamente, né? E isso a gente vai percebendo que ele vai aumentando ao longo do envelhecimento, né? Então, a partir dos 65 anos, você já tem um risco de queda, isso aumenta dos 80 para os 70, e acima dos 70 para 80, e acima dos 80 vai aumentar mais ainda. Só que o que a gente percebe é que aquele idoso que é mais ativo, ele tem mais chance de se expor ao risco, exatamente porque ele é mais ativo. Então, ele está dentro de casa, faz mais coisas e normalmente ainda trabalha e com isso ele fica exposto no meio ambiente externo também a vários riscos de acidente, né? Isso vai caindo, declinando um pouco de acordo com a idade, de acordo com a dependência maior que esse idoso vai ter. Só que o envelhecimento, ele me traz esse risco da fragilidade. E aí é que está
o pulo do gato é eu identificar qual é o idoso que está mais frágil e que possa ter o risco de queda. Opa! Espera aí que eu errei, desculpa. Então, assim, diante de uma queda, ela pode ser uma queda simples, que pode me trazer um ferimento leve, com uma simples escoriação, ou só uma contusão, ou ficar ali um hematoma, e não ter uma gravidade maior. Mas, por outro lado, dependendo do mecanismo da queda e como isso aconteceu, isso pode gerar um atendimento emergencial, né? Ter uma repercussão muito maior do que, às vezes, a pessoa acha que aconteceu e deixa de procurar um atendimento, ou deixa de mencionar esse episódio, e com isso perde a chance de repente, corrigir uma consequência maior dessa queda. Então, assim, eu posso ter conclusões, ou seja, bater com a minha cabeça e ali não chegar a ter um traumatismo craniano, mas alterar um pouco o meu sensório, ficar tonto, demorar para recuperar, às vezes, a consciência. Então, isso é uma coisa que precisa ser mencionada. E muitas vezes por medo, né? Até para, não vão me deixar fazer mais nada, ou eu vou ficar restrito, às vezes o idoso não menciona isso. Outro ponto muito importante que tem uma frequência muito grande são as fraturas. Por quê? Envelhecimento está associado a um tecido ósseo mais frágil, né? Que, sobre um mecanismo de impacto, esse osso, se já tem um padrão de uma osteoporose, ou já é mais a não osteoporose, mas já osteopênico, dependendo do impacto, eu posso vir a fraturar. E as fraturas mais frequentes e que têm repercussões mais sérias são as fraturas do quadril, principalmente de colo de fêmur, né? Mas também eu posso ter fraturas de punho, que é onde às vezes eu vou apoiar para me proteger e pode vir a fraturar o antebraço. Fratura da costela é outra coisa. Tá saindo um som. Melhorou? A fratura de costela. Tá, obrigada. Que também é outra coisa que acontece e às vezes fica só aquele desconforto e a pessoa não vai procurar, mas quando você vai ver, houve ali um trauma intercostal e pode ter tido uma fissura. E coisas mais sérias mesmo, como o traumatismo craniano, né, com um comprometimento neurológico mais grave, que pode até vir a consequência do falecimento. Vejo o caso mais recente, de mais repercussão, que foi a história do Gugu Liberato de cair da altura e acabar vindo a falecer por conta desse traumatismo craniano. E além do que essas quedas, elas podem repercutir em alterações do sistema ósseo-mioarticular, que fazem limitações dessas articulações e que podem resultar numa limitação da minha funcionalidade. A minha perda da minha marcha mais livre, uma dificuldade depois para caminhar, uma dificuldade às vezes para segurar um objeto, né? E o que muito ocorre, que é a síndrome do pós-queda, né? Que você tem um percentual de 25% das pessoas que após um episódio de queda tem medo de cair novamente. E pelo medo de cair novamente, ela começa a se tornar mais restrita ao seu domicílio ou deixar de fazer atividades que ela habitualmente fazia pelo medo de vir a ter queda. Então, às vezes nem vai acontecer, mas ela já antevém e aí já causa uma limitação e que vai ter umas repercussões, principalmente do ponto de vista do condicionamento físico e dos cuidados que algumas comorbidades que as pessoas do envelhecimento têm e que vão apresentar depois. Então, assim, pensando em
nesse idoso e quais os riscos de queda e quais são os fatores envolvidos com isso, não é um único fator, né? Quando a gente vai avaliar e tentar identificar esses fatores de riscos, né, você tem que procurar dividir e pensar em todos os pontos. Então, eu tenho fatores de riscos que são comportamentais, que estão relacionados ao hábito que aquela pessoa tem, seja na sua casa ou quando sai de casa, como ela realiza as suas atividades, ambientais relacionados ao ambiente físico mesmo, e aí eu posso falar de dentro de casa, estrutura, né, de móveis, cama, que a gente vai mencionar mais à frente, ou se eu estiver falando ao sair de casa, das ruas que são mal conservadas, de uma escada que ele tenha que acessar, calçadas desniveladas, questões biológicas, e essas estão relacionadas à condição física, às comorbidades que este idoso apresenta, e socioambientais, quando você tem algumas questões culturais envolvidas, questões de custo financeiro, naqueles que têm uma classe social menor e que talvez não possam conseguir estar melhorando alguns fatores no seu dia a dia, por questões financeiras mesmo, de corrigir alguns fatores de risco ou de tratamento também, que essa pessoa de repente poderia fazer e que de repente não tem acesso a tratar algumas patologias, né? Então, a gente vai dividir basicamente entre fatores intrínsecos, que são fatores, alguns que eu posso modificar e outros não. Então, por exemplo, a idade, o gênero, isso não são coisas modificáveis, né? Então, o que a gente vê é que com a idade aumenta o risco para as quedas e os acidentes domésticos. Eles são mais frequentes no sexo feminino, e aí pode ser, a gente pode fazer um paralelo de que a mulher tem uma longevidade maior do que a do homem, a mulher se envolve com atividades mais do que o homem dentro de casa, e fora de casa também. Hoje em dia a mulher é muito participativa ativamente, né? Então a gente percebe que as mulheres com risco de queda são maiores que os homens. Está averiguando se tem um antecedente de queda, porque se já teve uma queda e não foi uma queda ocasional, ela se repetiu, então isso pode chamar a atenção de que tem fatores envolvidos que precisam ser corrigidos para que elas não voltem a acontecer, a condição clínica da pessoa, e aí a gente está se referindo às comorbidades, e as principais comorbidades que eu tenho que ficar atento são as doenças cardiológicas, cardiovasculares, né? Hipertensão, o diabetes, doenças neurológicas, se esse idoso já teve algum histórico de acidente vascular encefálico ou cerebral, e não necessariamente eu preciso ter, porque aquele que tem uma deficiência maior é muito mais fácil de eu identificar, que ficou com uma sequela maior. Mas aquele que teve um histórico mais brando, mais frusto, ele pode só ter um leve comprometimento que aparentemente não interfira na sua capacidade funcional, mas que para algumas atividades podem interferir. Então é importante eu estar vendo e avaliando isso no meu histórico para quedas, né? Outras alterações que envolvam a questão visual e auditiva, isso também é importante de eu estar atento. O sedentarismo, e aí em paralelo isso a gente vai ver a sarcopenia, que é a perda da força muscular, que a gente vê mais frequente com o envelhecimento, que vai ficando mais acentuada, e o idoso, ou até mesmo o adulto, né? Aquele que é mais sedentário, ele tem uma condição física pior, ele tem um condicionamento físico pior, e isso tem um papel importante nos riscos de queda, né? E como a gente tinha mencionado anteriormente, tudo isso vai
refletir nessa capacidade funcional, na capacidade de você estar executando as suas atividades. Então, isso eu também preciso verificar se esse idoso já tem uma repercussão nessa sua capacidade funcional. Algumas deficiências nutricionais, e aí a gente chama a atenção para as questões de se tem ou não tem uma deficiência de vitamina D, pelas questões da osteoporose, de suplementação do cálcio, se é necessário ou não, não é sair tomando por conta própria, mas é ver, ser avaliado pelo seu médico a necessidade ou não de uma correção de alguma deficiência nutricional que você identifique. Algumas vitaminas, como a vitamina B12, também pode ter algumas repercussões em neuropatias, e isso vai ter repercussões a nível de sensório e de força muscular. A avaliação visual e auditiva, ela é importante, e eu tenho que aceitar, né, que a minha visão, ela vai ficar rebaixada, a minha audição, ela vai ficar rebaixada. E, às vezes, eu preciso corrigir isso. Se eu não estou enxergando bem, isso não vai só interferir na minha capacidade de ler, mas também na minha capacidade de observar o meu ambiente, de identificar que tem riscos ali para mim, e também do meu posicionamento no meio, né, a chamada propriocepção. Então, o visual também tem relação com isso, assim como o auditivo, né? Esse controle também da nossa postura, né, que são mecanismos que a gente tem de proteção, eles dependem também de um bom funcionamento, tanto da parte visual quanto da parte auditiva, né? Então, isso também é importante, identificar e corrigir. Então, o uso correto das lentes, né, dos óculos, e não simplesmente ir ali no camelô e comprar e testar qual é o óculos que você acha que vai te ajudar a ler, isso não é adequado e às vezes pode até mascarar um problema mais sério, às vezes como de uma catarata, como de um glaucoma, que precisa ser corrigido, e que você, só porque foi ali e colocou uma adaptação mais ou menos, acha que está protegido e resolveu o problema, né? O déficit cognitivo, ele naturalmente, com o envelhecimento, ele pode acontecer em algumas pessoas de uma forma mais branda, outras de uma forma mais significativa. E eu preciso começar a identificar isso, né? Então, se eu estou ali esquecido, se eu tenho alguma dificuldade para executar alguma tarefa, executar uma dificuldade de planejamento, né? Ou de entendimento, às vezes as pessoas podem falar e eu não compreender claramente, e eu posso ficar ali quietinho, né? Como uma forma meio de me proteger, de não querer me expor, né? E não comentar sobre isso, seja com o meu familiar, seja com o meu cuidador, e principalmente com a minha rede de apoio de saúde, o meu médico e os outros profissionais, né? O educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, quem esteja ao seu redor, e você esconde. E aí, no início, é capaz de você não perceber que aquela pessoa já tem um declínio da sua cognição, né? E isso é um alerta maior para prevenir algumas complicações futuramente. Patologias ortopédicas, elas também são relevantes, né? As alterações, sejam elas de cunho inflamatório, como as artrites inflamatórias crônicas, a osteoartrite inflamatória crônica ou artrose, né? Que ela vai me gerar uma limitação articular, e essa limitação articular, além de me causar dor, ela também me causa limitação para alguns movimentos. Então, por exemplo, eu quero pegar um objeto, se eu já tenho uma restrição no meu movimento, eu já não vou conseguir pegar esse objeto só simplesmente levando o meu braço para frente. E aí eu posso me colocar em risco, subindo num degrau, ficando na ponta do pé para tentar alcançar aquele objeto, né? Ter a minha proteção, ou seja, eu tropecei, eu vou cair, aí esse meu equilíbrio de reação, de me segurar, às vezes a rigidez articular me limita.
né? E eu não tenho, fora as outras alterações, como força muscular, que também podem estar comprometidas, e aí eu não consigo reverter o processo e acabo vindo ao chão, né? É importante identificar e tratar essas patologias. As deformidades que vão surgir, principalmente nos pés, né, que podem surgir nos pés, elas também me limitam na forma como eu descarrego o meu peso, né? Então, às vezes, eu não estou apoiando adequadamente os meus pés, e se eu não apoio adequadamente os meus pés e não faço uma transferência de peso correta do calcanhar para o meio do pé e para a ponta do pé, na hora de andar, isso também vai me prejudicar. Então, vai comprometer o meu padrão da marcha, e essa minha marcha comprometida pode me favorecer a ter a queda ou me machucar de uma outra forma. O estado psicológico, ele é importante para a gente ver se esse idoso está desmotivado, porque um idoso desmotivado, ele pode estar caminhando para um humor mais rebaixado, até chegar a um quadro depressivo maior, e isso repercute na minha capacidade funcional e assim repercute na minha forma de estar realizando as minhas atividades, o que também pode me colocar em risco a todos esses acidentes. Quando a gente fala dos fatores extrínsecos, e que a gente deve lembrar, né, a gente está fazendo uma referência aos fatores comportamentais. Então, assim, a polifarmácia, né? Qual é o idoso que não chega e não diz, chega no consultório, traz sua sacolinha, né, a quantidade de remédios que eu tomo. Então, eu preciso ter noção de que remédios são esses. Só falar, eu tomo aquele remédio amarelinho, não nos ajuda, né? Porque a gente não vai identificar que remédio é esse. Então, ter anotado os seus remédios e passar quais são os remédios que você utiliza é muito importante, porque algumas medicações, elas têm efeito sobre o sistema nervoso, principalmente os psicotrópicos, e isso altera um pouco da sua resposta de alerta, né, o seu sensório. Então, interfere, às vezes, no controle do postural, né, do tônus da musculatura. Há algumas medicações associadas podem ter efeitos adversos, outras medicações, como os diuréticos, eles podem ter efeito se você errar na dose, ou então se você não se hidratar adequadamente, ter uma desidratação, e tudo isso tem algumas interferências em relação aos seus parâmetros, né, de pressão, de frequência cardíaca, fora a parte das mobilidades e que te coloca em risco. Então, é essencial saber quais são os remédios que a pessoa toma e se essa queda não pode estar relacionada a um efeito adverso ou forma de administração, né? Tomou errado o remédio no horário errado, né? O uso do álcool, né? Isso é importante porque às vezes a gente é um pouquinho, mas é um pouquinho todos os dias. São medicamentos que às vezes quando entram, se tomados junto com o álcool, vai potencializar o efeito, principalmente a nível do sistema nervoso central. Então eu tenho que fazer essa investigação e alertar sobre isso, né? A falta dos exercícios também entra aqui nos fatores de riscos comportamentais, porque diminui mobilidade, diminui a flexibilidade, a falta de força muscular, e isso tudo tem um link com a sua capacidade, né, com o risco da pessoa vir a ter quedas. O uso de calçados inadequados. Então, nem todo calçado confortável quer dizer que seja um calçado que seja adequado para a proteção, né? Então, assim, esses sapatinhos que não encaixam muito bem nos pés e que tem o risco de, ao pisar, ele sair do pé, ele pode ser um fator para a pessoa tropeçar, né? Para a pessoa ter dor articular também, para não permitir uma boa descarga de peso e com isso melhorar a sua base de equilíbrio também. Então, o vestuário inadequado é outro ponto. Então, roupas muito longas, né?
a pessoa não percebe, ela pode pisar na barra desse vestido, dessa saia ou de uma calça, e aí tropeçar nesse vestuário, né? Então, isso tudo faz parte dessa sua investigação de tentar visualizar o que é que pode estar ou não influenciando no risco desse idoso vir a cair, né? Os ambientais. Então, os ambientais são os que a gente consegue interferir até com uma maior facilidade se você já identifica e você já elimina aí uma boa parte aí de fatores que influenciam no risco de queda. Então, se eu resido num ambiente em que tem degraus, uma casa que tem escada, observar. Às vezes o degrau ele está estreito. Em um degrau estreito, exatamente se eu não tenho uma boa mobilidade do meu tornozelo, né, eu posso vir a tropeçar nesse degrau estreito. Ou então é um degrau que não é simétrico, né? Pode parecer até bonitinho, mas que para o idoso não é adequado, né? Então, um degrau maior, outro menor, com isso, o meu visual de onde eu vou estar posicionando o meu pé, ele já está alterado. Então, eu posso achar que aquele degrau é maior e na hora ele é menor e pronto. Eu já ali tive um risco de tropeçar. Escadas que não têm corrimão, né? Superfícies escorregadias, então a escolha do piso ela é importante, né? É um piso que não favoreça a pessoa deslizar, né? E se ao ser limpo ele também seque rapidamente e não fique liso por demais, né? Então, antigamente você tinha pisos que passavam ceiras, tal. Isso é arriscado para o idoso e, principalmente, se o piso não é adequado e você coloca um tapete, como a gente pode ver aqui, né? Um tapete que não está firme no piso, com a falta de um calçado adequado, é um prato cheio para eu pisar nesse tapete e escorregar. Ou, com aqui mais acima, novamente, um calçado não tão adequado e que dobrou o tapete, se eu não percebo que esse tapete dobrou, posso eu tropeçar. A gente pode ver que até a própria toalha dessa figura aqui, se ela fosse um pouco mais comprida, ela também funcionaria como um fator de risco. Eu posso tropeçar e derrubar, né, as coisas que estão em cima da mesa, ou eu mesmo também posso vir ao chão. A falta de uma iluminação adequada, ela é essencial, porque eu não vejo como está aqui do lado, está desligado, eu não estou vendo que tem um objeto na minha frente, porque eu já tenho aí o risco da minha deficiência, né, do meu déficit visual, e aí, além disso, não é um ambiente adequadamente iluminado, não visualizo o objeto, tropeço e posso vir a cair. E essa daqui que tudo errado, né? Subir num banquinho, né, com um calçado incorreto para pegar um objeto mais alto, com o risco dessa cadeirinha, né, nem um banquinho, uma cadeirinha virar, eu cair por cima da mesa, com outros objetos em cima, cair para trás, né? E isso é um alerta de que não é só o idoso que faz, né? Às vezes o idoso, até para manter a sua autonomia, sua capacidade, não, eu posso, eu vou fazer, não quero pedir ajuda para ninguém, eu vou lá e tento executar a tarefa sozinho, né? E isso não é só do idoso. Às vezes a gente mesmo se parar para pensar, a gente se pega às vezes fazendo algumas coisas como essa, subindo em móveis não adequados para pegar um objeto que está mais alto, né? Que não está na mesma altura que dos braços para que você possa pegar com segurança. E fora as quedas, né,
Existem Ju, todas... se você puder Oi? apressar um pouquinho aí, que o tempo está passando, tá? Entendeu? Ah, pois não. Desculpa, tem que me avisar, porque senão eu falo demais. A Gida vai falar, né? Não, tranquilo. Então, as outras causas de acidentes que a gente precisa ficar atento agora, porque com essa mudança de rotina, mudança de postura, às vezes a sua secretária você não está deixando vir, você está sozinho, ninguém está indo te ajudar. É um idoso que mora sozinho, porque é independente, mas mora sozinho, que de vez em quando tinha ali alguém para ajudar em algumas atividades e agora é ele que está fazendo. Então, uso incorreto, os ferimentos cortantes, pelo uso incorreto de facas, né? A maneira de pegar a faca, às vezes você já tem uma diminuição da mobilidade, né? Da destreza dos movimentos da mão, da sua sensibilidade, e a hora de pegar um objeto desse para cortar um alimento, você pode se ferir. Queimaduras pelo manuseio de produtos infláveis, né? Inflamáveis, então, que deixados em locais próximos também ao fogo, e aí vem essa preocupação agora com tanto de álcool gel e tal, lembrar que isso são coisas inflamáveis, né? Queimaduras ao manusear superfícies quentes, então vou pegar uma panela, coloca uma luva adequada para isso, né? E usar as panelas com alças e não só que você segure de um lado, né? Porque além de eu ter a perda da sensibilidade ao calor, né, ter o risco de já ter perda da sensibilidade ao calor, eu tenho o risco de ter a minha mobilidade para segurar esses objetos já diminuída e eu deixar esses objetos caírem. Então, de preferência, objetos também que, se cair, ao cair no chão, não venha a quebrar e com isso não me traga o risco de me cortar. Né? Coisas espalhadas pelo chão, como às vezes um prego, eu não vejo, vou lá e piso nessa estrutura perfurante, estou me vendo com necessidade de passar roupa, então eu tenho que ter um cuidado maior, né? É uma superfície quente e eu posso me machucar, além de me machucar do ponto de vista de queimadura, tem as lesões osteomioarticulares, então um ombro que não incomodava, mas que já tinha ali a sua degeneração por um movimento repetitivo que eu não estava habituada a fazer, porque aquilo ali não estava adequado, não era uma tarefa minha do dia a dia, eu posso vir a fazer um processo agudo, uma agudização de um processo que estava ali quietinho, que de repente não estava me incomodando. E outras questões como essa, né? Eu não quero chamar ninguém para vir aqui, estou nessa situação, vou eu tentar consertar e de repente você pode tomar um choque. São outros tipos de acidentes passíveis de acontecer. E aí, a partir daí que eu tenho essa identificação, né? Teve esse episódio de queda e eu quero identificar os riscos para que eu possa implementar as minhas medidas preventivas, eu tenho que ter uma boa anamnese. E essa anamnese, ou seja, a conversa que eu tenho com esse idoso, ela tem que buscar elencar todos esses fatores que a gente falou anteriormente, né? Saber se existem se esses fatores estão presentes junto a esse idoso, né? E quais são esses fatores para que aí sim eu possa ver as medidas necessárias para corrigi-los, né? Então, o antecedente de queda, se houve, se teve mais de um episódio, como foi a queda, se alguém presenciou essa queda, se eu cheguei a perder a consciência ou não com a queda, quanto tempo eu levei, se eu fiquei caído, quanto tempo eu levei para ser socorrido, mesmo que eu não tenha tido uma perda da consciência, porque isso pode ser ter implicações como, eu nem lembro, estou com uma dor aqui do lado, não sei o que aconteceu. E quando eu vou puxar pela memória, eu caí umas 2 semanas atrás, demorei para conseguir me levantar, né? E fiquei ali deitado numa posição em que eu favoreci ter uma lesão osteomioarticular, que na hora não pareceu importante, mas que depois vai ter a sua repercussão. Monitorar muito bem os medicamentos prescritos e como eles estão sendo administrados nos horários e se não está havendo um abuso da medicação ou eu estou me medicando sem ter sido orientado e principalmente lembrar que pelas próprias questões do envelhecimento que alteram o nosso controle, né, de postural e que interfere com a nossa pressão. Então, deitado, a minha pressão é uma, quando eu sento, a minha pressão
já vai diminuir. Quando eu levanto, ela cai mais um pouquinho, o meu sistema nervoso, ele identifica tudo isso e ele corrige, tenta corrigir rapidamente. Mas quando eu já tenho um declínio dessas funções, se eu me levantar bruscamente da cama, eu posso ficar tonta e nesse momento eu posso ter uma queda, né? Então eu tenho que saber que para fazer essa transição, eu tenho que fazer essa transição de uma forma lenta. Se eu abaixei para pegar um objeto no chão, eu também não posso levantar bruscamente, né? Porque eu vou ter uma lentificação nessa correção da minha pressão e eu posso ter uma hipotensão postural, que é um risco para queda. E aí a gente se leva de algumas escalas, de algumas avaliações que procuram ver a mobilidade, ver o equilíbrio, ver a marcha. Então, assim, só para ilustrar, testes simples como esse do Time Up and Go, que é um teste que a gente vê, pede a pessoa para caminhar numa distância de 3 metros e eu vou marcar o tempo em que essa pessoa vai sentada, vai caminhar, dar a volta e sentar novamente de uma forma contínua, né? E aí, se eu tenho um tempo, tem um padrão, mas só para entender que é acima de 13 segundos, esse já é um tempo que me diz que essa pessoa tem um risco potencial de vir a ter quedas, né? Outras escalas, e aí vai de cada profissional a sua familiaridade e a forma de aplicação, ela como um todo, ou só partes dela, mas existem umas que vêm o equilíbrio, né? E aí você dá pontuações quando os pés estão juntos, quando está um pé um pouco à frente do outro, quando está totalmente o pé à frente do outro. E quem faz exercícios lá na clínica sabe que tem alguns exercícios que trabalham exatamente essas atividades. Por quê? Porque são coisas que você identifica que estão alteradas e que você pode treinar para melhorar, né? A marcha, eu tenho um tempo numa distância que eu entendo que é segura, que seria normal, e que se for diminuída, eu já tenho que chamar a atenção e que eu posso estar introduzindo exercícios para melhorar esse padrão da marcha, né? Não arrastar o pé para que a passada seja mais simétrica uma com a outra, né? Isso são coisas que podem ser modificáveis. E muito simples, como sentar e levantar, que é um exercício, mas também é um teste que pode ser feito para saber se a pessoa tem essa capacidade ou não. E isso tudo você vai dando uma pontuação e essa pontuação no final vai classificar essa pessoa num risco maior ou menor para as quedas. Existem outras escalas que avaliam também o equilíbrio. Então, você vê o equilíbrio sentado, você vê se a pessoa é capaz de se levantar usando ou não os braços, quantas tentativas ela tem para se levantar, se quando ela fecha os olhos ela piora o equilíbrio ou se ela não desequilibra, né? Se quando gira ela perde, né? Se ela consegue girar de forma contínua ou se ela precisa girar com os passos devagar. E tudo isso é um instrumento que a gente vai estar utilizando para perceber em quais pontos desses que a pessoa já tem alteração, né? E a marcha, novamente, você vai pontuando e no final você vai ter ali o que é melhor ou pior para aquela pessoa e o que eu preciso intervir. Então, entrando na questão das medidas preventivas, a Cláudia, minha irmã está pedindo para você deixar ela entrar. É com o João. E aí aqui eu vou só chamar a atenção para algumas coisas do que a gente falou, né? Como diz aí, cair de maduro, né? A gente não é fruta, então a gente pode se prevenir e tentar modificar. Então, checar esses pontos de cada acertei. E que a escada com uma iluminação adequada, o corrimão. Então, assim, o corrimão, a escada tem um corrimão, né, que a gente vê aqui, mas eu também instalei aqui uma barra. Isso me dá uma proteção maior para essa pessoa descer as escadas, né? Colocar adesivos
nos degraus também é uma forma de você chamar a atenção para a distância, né, para a largura desse degrau, num ambiente, um corredor mais livre. Eu sou filha da Beatriz, fecha puta. seu áudio. Oi, Bia, Os fecha seu fodões não souberam áudio. Gente, eu vou Obrigada. pedir, João, fecha o áudio das pessoas, por favor. Então, aqui nesse corredor, a gente verifica os pontos de luz, né, que você pode colocar. Então, se esse idoso acordar durante a noite, não corre o risco dele entrar no corredor e ter alguma coisa e ele vir a cair. As prateleiras em alturas que possam permitir ele pegar e arrumar os objetos sem ter o risco dele subir num banquinho, numa escada, né? O uso dos calçados adequados e, de preferência, tendo essa parte do calcanhar, que ela dá uma estabilidade maior e segura melhor o pé, ou então do tênis, né, com esse formato mata-borrão, porque ele facilita na transferência do seu, né, do rolamento, do calcanhar para a ponta do pé, que vai te facilitar na marcha. E a questão do corrimão não é só para dentro de casa, né? Então a gente vê uma escada dentro de casa, mas também, se você precisar subir no seu prédio, utilizar o corrimão. Isso te traz maior segurança. O que a gente pode ver aqui no quarto, deixar o quarto mais clean possível e com iluminação mais adequada. Então, a altura da cama é importante para que meus pés estejam apoiados, para que quando eu levante, eu não precise fazer tanta força, né? Então, o ideal é que eu tenha 90 graus aqui de flexão dos joelhos, porque eu sei que meus pés vão estar bem apoiados e eu vou ter que firmá-los no chão para dar um impulso na hora de levantar. E não tenho nada aqui sem tapetes, que corro o risco de, na hora que eu sair, eu tropece. Tendo a possibilidade de, já estou finalizando, tendo a possibilidade de adaptar o seu banheiro, que é um outro local de muito risco, né, é o ideal. Então, tem várias adaptações, hoje em dia isso já é muito mais acessível, né, de você encontrar. Então, barras de apoio próximo ao vaso sanitário, a altura da pia e uma pia mais recuada, né, que você não tenha que se dobrar por sobre a pia, isso facilita. A altura do espelho também, um pouco mais inclinado. Se é um idoso que não consegue, tem risco para ficar em pé e você quer dar uma autonomia maior para ele, uma independência, instalar um banquinho como esse que é dobrável, é um recurso, porque não limita o uso do banheiro para, né, o banho, né, qualquer pessoa vai poder usar, porque é só você fechar, e também não ocupa com cadeira, tal. São alguns recursos que a gente tem para melhorar a funcionalidade e diminuir os riscos dessa pessoa dentro do banheiro. E os móveis, de preferência que não tem quinas, né, para não bater e não acontecer dele escorregar, bater e se machucar, né? Então, bordas arredondadas interessantes, a poltrona e a cadeira com braços para você apoiar, né? Os braços do que eles livres e também firmes, para que quando você não sente e não corra o risco dessa cadeira virar para trás, né? O tapete antiderrapante, se você quer colocar, então coloque um tapete antiderrapante, porque não vai correr o risco de pisar e escorregar, nem desse tapete dobrar. Se puder, para colocar o varal, esse tipo de varal em que você separa, né? Isso facilita, o idoso não vai ter que fazer tanta força e aí não tem risco para ele ter lesões osteomioarticulares, porque você pode colocar de forma separada, né? E os objetos na sua altura, para que você possa guardar sem necessidade de estar subindo em escada, degrau, banco, nada disso. Que esteja tudo ao seu alcance. E identificável também, né? Para não correr risco de você trocar aí alguns produtos e, de repente, ter até intoxicações por uso inadequado de produtos, né? E para finalizar, dando a deixa agora para a professora Gi,
que é o essencial e que a gente precisa entender é que com o envelhecimento, com a perda de força, com a perda da flexibilidade, eu preciso ter uma mudança de atitude. Então, eu tenho que me tornar mais... Eu deveria, né, é o mais adequado que eu me mantenha ativo ou que se eu estou inativo, que eu me torne ativo. Então, o exercício físico, a atividade física, ele tem que ser personalizado, também não é receita de bolo, né? Cada um vai ter a sua necessidade e eu vou implementar programas individualizados para cada necessidade específica, né? E o fato de estar em casa não me invalida de que eu não posso fazer exercício, tanto que é o que a gente tem preconizado e incentivado, que com algumas adaptações dá para fazer, né? Mesmo que eu não tenha todo aquele recurso, o peso, a caneleira, o elástico, mas até com as coisas próprias de casa e com a boa orientação, eu consigo estar realizando. E o essencial, treino da marcha, né? Mas uma marcha com segurança. Obrigada. Muito obrigada, Joa. Foi longo, mas foi muito Ai, proveitoso, desculpa. muito interessante. Não, tá ótimo, né? Já teve até aqui uma observação da Patrícia Daflon, dando parabéns e relevância do tema e pela detalhada apresentação, né? Muito obrigada, Patrícia. Então, foi muito bom, né? Foi muito completa essa apresentação. Agora vamos passar para a Gi, que vai falar um pouquinho também, dando mais ênfase até na questão do que pode ser feito a nível de exercícios em si para tentar melhorar isso, né? Só clica no cantinho quando você for passar do lado do prevenir, que aí não vai ter problema. Isso, então vamos lá, gente. O que conta a história? O que a história mostra pra gente? Na virada do século XX, né, a expectativa de vida era 49 anos só. Então, por isso que não se viam tantas quedas. O idoso ele morria antes. E ele morria antes por conta das doenças infecciosas. Né? Por volta de 1940, mais ou menos, esse controle das doenças infecciosas eles melhoraram, né? Morria-se menos de doença infecciosa. E a expectativa de vida ela passou de 49 para 68 anos. Então, aumentou também o número de quedas, né? E essas complicações decorrentes da queda também. Só que nessa época, as quedas elas eram vistas como um acidente, como uma sorte, como uma coisa imprevisível, que era inevitável, né? Que ia acontecer pelo simples fato de você estar mais velho. Então, era tido até como, poxa, que infelicidade, né? O meu avô caiu. Que coisa triste, poxa, coitado, mas ele é velho, né? Tudo, por ser velho, já você carregava esse peso de ser frágil, de correr mais riscos, né? Esse detalhe deixava um peso muito grande na pessoa, né? Ela se sentia envergonhado, porque ela não era... Porque o que a gente dizia? Dizia-se que ele não tinha atenção, né? Que ele precisava ser mais atento, olhar por onde anda. Então, ele carregava esse peso. E a vergonha também, de cair, né? Então, e nessa época não era visto, então, como um caso de saúde pública. Só que... Deixa eu ver se eu consigo passar um slide só. O que aconteceu? Por conta disso, por conta dessas concepções errôneas, né? Falhas erradas foram tomadas, decisões erradas eram tomadas, e essa falta de cuidado do idoso, isso tudo, como eu já falei, influenciou psicologicamente todos eles. E nessa época a gente focava só no ambiente, porque a gente achava que era um descuido do idoso. Então a gente focava no ambiente, apenas no ambiente. Então, por muitos anos, ficou inibido esse progresso de estudo, de conhecimento. Não se pensava em saúde pública por conta da queda. Só um detalhe, essa foto, esse senhorzinho tem mais de 100 anos, super ativo, para a gente ver a diferença regional, né? Nesse local, as pessoas costumam se agachar muito por conta histórica, né, de plantação de arroz, eles agachavam muito para colher o arroz e tal. Então, os idosos costumam ser muito mais ativos do que nós ocidentais aqui. É um barato essa... E tem o hábito de fazer tai chi chuan, de fazer yoga, de fazer meditação, de se exercitar sempre pela manhã. É interessante isso. Ai, foi muito.
Mas na década de 60 para cá, começou a se estudar os geriatras, os geriatras e os epidemiologistas começaram a ver de outra maneira. Começaram a encarar a queda como um caso de saúde pública mesmo, né? Então, não é pelo fato de você ter ficado mais velho que você tinha que carregar esse peso com você, de ser um idoso caidor. Não. E começou a se estudar o que causava tanto problema. Gente, meus slides sumiram. Enfim. Então, a instabilidade postural, que é uma das causas da queda, ela passou a ser encarada como uma síndrome geriátrica. Né? E com isso com o envelhecimento vem a modificação da postura. Vê se dá para ver não dá para ver meu cursor. A modificação da postura, o tronco se inclina, vai se perdendo força, o centro de gravidade se anterioriza. A pessoa começa a afastar mais os pés, a aumentar a base de apoio para poder manter esse equilíbrio e, com isso, joga o corpo mais para frente. A mobilidade ela fica mais reduzida, a amplitude de movimento também, tanto das pernas, o passo ele vai ficando mais curto e o movimento dos braços vão ficando menores, o braço a tendência é ficar mais colado ao corpo e movimentar menos. Isso tudo interfere no equilíbrio. O posicionamento da cabeça, ó, essas 3 imagens ali à esquerda lá em cima. O posicionamento da cabeça interfere total no equilíbrio, assim como a Ju falou antes, o olhar, a audição, tudo influencia no equilíbrio. Isso tudo leva a gente a uma incapacidade. E aí começou-se a estudar muito, a se falar muito de uns anos para cá sobre a fragilidade, síndrome da fragilidade. E tem até ferramentas para você detectar se o idoso é um idoso frágil ou não. A gente classifica em 3 etapas, em três níveis. Idoso não frágil, idoso pré-frágil e idoso frágil. Sabendo que isso não é também um carimbo, não é um passaporte que você vai levar para o resto da vida. A fragilidade ela é modificável, tudo depende do seu hábito de vida, seu hábito de fazer atividade física, de se alimentar bem. E tem 3 características que a gente chama de tríade da fragilidade, que é a perda de... A fragilidade são 5 itens, tá? Mas se você tem até 3 desses itens, você já é considerado uma pessoa frágil. Então, os 5 itens seriam perda de peso não intencional. Se vocês quiserem printar a tela e depois fazer em casa para saber se é ou não é. Perda de peso não intencional, redução da força, redução da velocidade da caminhada e baixa atividade física. Né? E fadiga relatada. Se você fica muito cansado em fazer atividade física, em fazer atividade do dia a dia, em se locomover. Então, são 5 itens só que dá para a gente determinar se você é frágil ou não. De uns anos para cá, foi validado um instrumento para você responder seu autorrelato, né, de fragilidade. Então, você não precisa mais fazer testes de caminhada para ver a velocidade da marcha, não precisa fazer mais testes de força, basta responder um questionário e já vai esse questionário aqui e tem aqui a pontuação, se você é frágil ou não. E, além disso, a gente tem uma outra ferramenta que avalia a autoeficácia ou a confiança própria, né, no seu equilíbrio para evitar queda. Também é muito simples, são 16 questões e tem aqui o score. Se você tem, e esse score ele varia de 16 a 64 pontos, tá? Se você pontuou 16, sem medo nenhum de preocupação, até 32 a sua preocupação é leve, até 48 moderado e acima de 48 até 64 uma preocupação extrema. Por que isso é relevante? Porque, pelo simples fato, a Ju já mostrou lá atrás, o idoso que cai uma vez, ele tem mais 3, tem chances de cair de novo, de ter uma segunda queda, até 3 quedas no ano, né? Então, o que acontece com esse idoso que caiu uma vez? Ele desenvolve um medo, um pânico, que passa a não fazer mais nada, passa a ser muito cauteloso. O excesso de cautela também acaba atrapalhando, porque pelo excesso de cautela, ele diminui a velocidade da marcha, que a gente viu lá atrás, que é um indicativo de fragilidade, ele passa a se locomover menos, passa a sair menos, tudo com medo de cair. Então, ele não interage socialmente,
ele não faz atividade física, ele não se locomove, e aí é um efeito em cascata, né? Tudo vai aumentando e vai somando com os problemas. Esse instrumento de teste, o FES, é uma bateria que foi validada aqui para o Brasil, e tem um estudo muito bacana chamado FIBRA, que está avaliando o idoso frágil no Brasil de ponta a ponta, do norte a sul. E por região ele já separou, né, quais são as pessoas, qual a região que tem mais idoso frágil, mais dependente. E o que acarreta o idoso ser frágil? Ele vai ser mais dependente. Quando o idoso cai, esse impacto econômico, tanto para a família quanto para o Estado, acaba sendo danoso, porque ele vai precisar de alguém para tomar conta dele, mesmo que a família não pare de trabalhar, ela vai pagar um cuidador para tomar conta dele, isso acaba tendo um custo, né? Então, o impacto é ruim. E aí, é uma cascata, sabe? Uma coisa puxa a outra e parece que não tem fim o negócio. Para dar conta, fica complicado. Então, tanto economicamente quanto emocionalmente, psicologicamente, que eu estava procurando era esse, que a partir de 1960, epidemiologistas e geriatras começam a escrever sobre epidemiologia da queda e a falar e a encarar a queda no idoso de uma outra maneira. Então, o que a gente viu com a Ju? Que vários fatores de risco, eles podem ser eliminados, né? Se você elimina esses fatores de risco para queda, você pode prevenir e pode reduzir a queda, né? Então, esses fatores, eles são passíveis de intervenção. É interessante falar que em 2018, o governo brasileiro, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, eles lançaram uma estratégia de iniciativa que visa o envelhecimento saudável. O nome do projeto tá aqui, Brasil Amigo da Pessoa Idosa. E aí englobava tudo, mas o foco principal era ter o idoso saudável. E uma dessas diretrizes enfoca a prevenção de queda, entre outras coisas, né? Fazer atividade física, o idoso ter uma vida saudável e social ativa, e também sobre abuso, né? Tanto que surgiram as delegacias do idoso, essas coisas todas. Então, assim, a nossa população está envelhecendo muito, né? A pirâmide inverteu. Em 2025, a gente vai ter mais idosos do que crianças com menos de 5 anos no Brasil. O nosso país era um país jovem, já deixou de ser há muito tempo. E o que aconteceu na Europa? Na década de 80, né, que foi a Europa envelheceu, o nosso país está envelhecendo agora. Só que a diferença da Europa para a gente é que a Europa, antes de envelhecer, ela enriqueceu. E nós, aqui no Brasil, a gente envelheceu e o nosso governo está além da pandemia que a gente vive esse pandemônio de política, né? Então é uma loucura. Envelhecer aqui está sendo difícil, é uma tarefa árdua. Então a gente vai precisar muito desse Brasil amigo da pessoa idosa, porque precisamos. E assim, uma coisa interessante é que essa pandemia trouxe essa ajuda global, né? A gente está vendo. Eu falo para os meus alunos lá da Clinimex, por vocês, acredito também, que eu estou mais de 100 dias sem sair de casa, mas me preocupei aqui no meu entorno em saber se tinha algum idoso que morava sozinho para oferecer que meu filho comprasse alguma coisa, ou a gente fazia essa rede de ajuda, sabe? A gente só conseguiu olhar para o outro, que estava tão perto da gente, por conta dessa pandemia, que a gente está confinado em casa. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente vai sair diferente desse período, né? Que saiamos sim diferente, que nada mais volte a ser como antes, porque eu estou vendo o amor brotar no ar aí de uma maneira que eu nunca tinha visto. E a própria ajuda do mais jovem, dessa intergeracionalidade, né, do neto, ajudar o avô a mexer no Zoom, a baixar o aplicativo, a mexer no celular, a fazer festa via internet. Isso tudo está sendo bonito de ver. Aqui, falando sobre o impacto da queda na economia, né? E a diferença também em números de queda do nosso país com
com o europeu não, com o americano, por exemplo, aqui a gente cai em um ano, a nossa taxa é de 23,9% de internação por queda, e nos Estados Unidos esse índice é menos do que 5%. Cadê? E apesar de evitáveis, o índice de queda, ele continua aumentando. Quer dizer, o que a gente está fazendo que a gente não modifica isso, né? O que acontece com a gente que a gente não aprende? Então, aquela história que eu falei que a gente não aprende ou no amor ou na dor, tem gente aí aprendendo pela dor, né? Só que aprender pela dor na queda significa você se isolar mais. Meu negócio travou aqui, gente. Você voltou, você já tinha ido para frente. Essa aí Ele tá tá marcando. onde para vocês? Tá no slide 7 aqui. Agora você foi pro 12. Eu apertei e ele não leu, né? Onde é que ele tá? Tá no slide 12. Estou livre disso? Agora tá no 8. 8, isso. 6, tá voltando para indo para trás. Então eu tenho que tocar e parar, porque eu sou muito elétrica. Eu toquei várias vezes. Entendi. Tá no 7, no slide 7 ainda, tá? É. Já tinha ido pro 8 num determinado momento aí. Eu toquei de novo, vamos ver. Foi. Isso. Fui pro 9. Tá no 8, tá? Visão geral, impacto. 9, Você isso. falou sobre ele agora, isso. Deu o passo certo para evitar queda. Alguém reconhece esse senhor aí? Esse senhor tem 103 anos, é um maratonista. É incrível, olha a postura dele, gente. É invejável. Então, o que a gente viu também com a Jula na frente? A gente precisa se manter fisicamente ativo, a gente precisa ter uma vida saudável, uma saúde auditiva e visual em dia, descobrir alguns efeitos colaterais de qualquer medicamento que você toma, aí vem o lance da polifarmácia, e a interação medicamentosa também é um agravante. Então, é por isso que eu gosto muito quando o paciente tem um geriatra, né? Porque o geriatra ele fica meio que responsável por organizar isso tudo, essa interação a conversar com esses outros médicos que prescrevem o medicamento, porque muitas vezes um prescreve e o outro médico não fica nem sabendo, e o idoso acaba tendo uma interação medicamentosa, de repente vindo a cair, e não se sabe por quê, pelo simples fato de se comunicarem. Bom, dormir bem é um indicativo de boa saúde, né? Limitar a quantidade de álcool que se bebe, levantar-se devagar por conta da hipotensão postural que a Ju falou. Usar bengala, eu sei que muitos não gostam, mas às vezes é necessário, por segurança, né? A gente usar bengala, usar andador, ter mais cuidado ao caminhar em superfície molhada, usar sapato adequado, isso tudo que a Ju já falou antes. Fatores que agravam a ocorrência de lesão em queda. Quais são elas? Além desses cuidados que a Ju falou, que a gente deve ter em casa, a gente tem uma ausência de reflexos de proteção. A nossa densidade mineral às vezes diminui por conta da osteoporose, osteopenia. A gente tem uma desnutrição descompensada, né? A gente não está atento com a alimentação. A idade é um fator agravante. A rigidez da superfície, o terreno não é adequado, e a própria rigidez articular e muscular. Dificuldade para se levantar após uma queda, isso é importante. Se por acaso alguém cair, quando cair, o ideal é que se mantenha calmo. Nada vai mudar. Esquece, o nosso país está envelhecendo, então não somos só nós que estamos velhos, né? Tem muito idoso pela rua. Então caiu, sem essa de ficar com vergonha. Calma, respira fundo, procura se apoiar num lugar adequado, com calma, porque nada vai adiantar ficar desesperado, né? O batimento acelera, só vai descompensar mais ainda. E a gente está livre disso? Vocês estão vendo o vídeo aí? Esses vídeos, Cláudia, tá vendo? Alô? Eles estão só aparecendo pra gente, tá? Mas tá me ouvindo, né? Eu vou passar agora. Esses vídeos eu peguei do Lancet. São umas coisas que acontecem em casa, são simples. Dá para ver o vídeo? Calma, vai aparecer agora. Vai estar rodando. Tá bom. E aí eu coloquei lá embaixo, poxa, mas eu adoro o meu pet, eu adoro o meu cachorro. Sim, mas... Ó,
Tá rodando o vídeo sim, tá? Tá ótimo. Deixa eu ver se já vai passar direto. Apareceu do cachorro. Isso. Então parece uma bobagem, né? Ai, será que eu vou conseguir? Tá aparecendo? Tá. Ainda não. O do cachorro a gente agora vai aparecer. The Lancers. Brincando com o neto, se eu não me engano. Eu acelerei. Isso também é bem Não, vai perigoso, sentar. ó. Vai É. sentar. Cadeira de rodinha, gente. Parece que isso acontece com o vizinho, né? Deixa eu ver se vai abrir. Tá tentando rodar um outro. Quer dizer, falando aqui Qual, do que você estava mostrando no vídeo, né? Um senhor com um cachorro e aí ele se enrolou na coleira do Subiu um cachorro e pouco aqui. caiu. qual é essa que tá rolando? Não, não tá rolando nada ainda. E aí, por isso que eu tô falando aqui. Ah, E esse é aí, o idoso você brincando tá com o neto. agora. Vai rodar. Essa transferência de peso, essa movimento, mudando, é um perigo. Então, a gente consegue. Peraí. Deixa eu ver se ele passou muito, que eu apertei aqui, botei o dedo 3 vezes no acelerador. Tá aparecendo o que aí? Agora tá parecendo como se vai rodar um vídeo, mas ainda não rodou o vídeo. Peraí. Esse outro vídeo do idoso brincando com o neto, com a bola, que você quis mostrar é a questão do equilíbrio, né? Ele não se posicionou corretamente. Não tá rodando não, G. Pode ir pra frente nesse aí, não vai rodar não. Tá, eu não tô conseguindo ir. Ai, gente, tecnologia. Eu acelerei muito, eu acho. É, tá vendo? Mas pode esquecer que eu tô velhinha também. Mas não tá rodando não, vai pra frente aí. Você tá no slide 13 de 17, É, mas marcando ele não 2. tá aparecendo pra mim. Eu vou sair e abrir de novo ele, tá? Porque eu não tô conseguindo abrir. Ok, Pode ser? pode ser. Enquanto isso, você quiser ir Ah, não, falando. aperta o Q pra fechar o vídeo. Pronto, apertei. Ué, gente, que isso? Isso não tinha na minha apresentação, não, hein? Mandou ficar Surpresas da calado. tecnologia. É, eu vou tirar e botar de novo, tá, Cláudia? Certo? Estamos esperando. Ainda congelei com a boca aberta. Tem que share screen novamente. Isso. Falar para você ficar tranquila, porque isso tem acontecido em todas as lives que eu tenho entrado, entendeu? Essa, Sério? Eu as vou, alterações, às vezes, de configuração da apresentação, né? Então, muitas vezes, eu o vou. palestrante acha que está num formato e não está naquele formato, e quem está assistindo assiste só metade do slide, né? Isso tem acontecido mesmo. Exatamente como você falou, né? Essa dificuldade ainda com a tecnologia que muitos têm, né? Que estamos tentando melhorar cada vez mais, né? Vamos lá, agora o que eu estou vendo, Gia, para te orientar aí, é como se fosse a sua apresentação inteira. Só que ela não tá abrindo inteira. Então se eu puder falar o que você, né, que você já sabe que tem para Acho que falar ela aí. vai. Enquanto a gente tenta colocar, aproveitando o gancho desses vídeos que ela colocou, é exatamente nessas horas que a gente percebe que a implicação da nossa perda de algumas funções, né, do nosso organismo em relação ao equilíbrio, em relação à reação de proteção, elas são passíveis de favorecer a queda. Então, se o cachorro passa na frente, eu tenho que ser muito ágil para tentar desviar do cachorro e conseguir manter o meu equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio chão, né? Isso a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Com
nesse momento, né, mais restrito em casa, as crianças às vezes estão juntas, né, as famílias ficaram juntas. Então você pode ter também espalhados pelo ambiente os brinquedos, e aí o idoso não vê aquele brinquedo sofrendo um Aparecendo para acidente. vocês, não? Por Não, enquanto, Tô não. sem voz. E Ainda uma, não. tá. E uma outra coisa que é Agora essa vai questão compartilhar da a tela. cadeira, isso, Tá. aí vai adiantando Isso, até tá os na 1 vídeos. ainda. Tá. Toda vez que você for fazer uma transferência, eu vi um comentário sobre isso, foi em relação à questão da hipotensão, mas aí aproveitando esse comentário de que a mudança postural ela tem que ser lenta, a maneira de eu sentar também. Sempre que eu for sentar, eu tenho que observar onde eu estou sentando, né? Segurar nessa cadeira ou segurar no sofá e não simplesmente me jogar, machucar, a cadeira pode escorregar e eu sentar fora da cadeira, né? E é para isso que, após identificar esses fatores, se eu implemento um plano de correção, eu posso ganhar funcionalmente. Então, eu vou fazer exercícios que trabalhem esse meu deslocamento, né? Que trabalhem essas mudanças posturais, para que quando eu faça a mudança postural, eu consiga fazê-la de uma forma mais segura, que eu não fique tonto, que eu não sinta dor, e a cada vez que eu vou treinando, eu vou ficando melhor, e isso eu vou ver no meu dia a dia, né? Então, pegar um objeto, se eu tenho uma fraqueza muscular e eu quero pegar uma sacola, eu quero pegar, ajudar a transferir um móvel do lugar, eu posso me machucar porque eu vou ali implementar uma força para a qual eu não estou assim, treinado para isso, né? Tá aparecendo, gente? Tá parado. Tá, mas posso falar? Apareceu? Apareceu, né? Tá com a tela preta e Apareceu. verde e amarela? Isso. Tá. Isso. Tá bom? Posso continuar? Sim, claro, por Pode? favor. Tá. Então, por que será que isso acontece, né? Então, a gente tem aqui alguns dados clínicos e que dá até para a gente traçar, né? Os médicos dá até para pensar em alguns diagnósticos, pensar em alguma coisa que pode explicar um pouquinho mais essa queda, né? O que pode acontecer porque não tenho força muscular, né? Parece em mim as minhas pernas falsearem. Isso a gente pensa numa falta de força. Importante dizer também que além da perda de massa muscular, a sarcopenia, o idoso também ele apresenta a dinapenia, que é a perda de força muscular. Então, não só é tão importante quanto recuperar a massa muscular perdida, o mais importante, na verdade, é selecionar esse tipo de fibra que você perde, né? Desculpa, gente, é você não perder aqueles tipos de fibra necessário que geram pra gente a força muscular, que é a força do tipo 2. Então, qualquer treino para idoso, ele tem que ter uma justificativa de isso. Lá na Clinimax, os clientes que estão aqui podem dizer isso, eles cansam de ouvir a gente dizer. A gente tem até um aparelhinho, que é o Fitrodyne, que a gente testa a potência muscular dele. Então, a pessoa que chegava lá, fazendo uma cadeira extensora com uma placa, duas, com esse aparelho, eles vão rir agora, com esse aparelho aí, eles me mostraram, na verdade eu não impus nada, eles fizeram o teste e mostraram que conseguem chegar a 15, 14, 20 placas e com qualidade, né? Sem se lesionar, sem perder o padrão motor. Então, a força eles conseguem fazer. Então, se a gente não treinar especificamente, a gente não vai conseguir reduzir, né, retardar essa perda desse tipo de fibra. Então, o treino tem que ser específico para essa população. Então, pernas fracas, perda de equilíbrio no sentido posterior. Se eu caio para trás, eu posso pensar agora no meu sistema vestibular. Como é que está a minha audição? Como é que está a minha visão? Eu estou com isso em dia?
Óculos bifocal também é um outro problema para queda, é um outro agravante para queda. O óculos bifocal, ele só tem grau da metade do óculos para baixo. Então, se eu movimento a minha cabeça, alterou isso tudo. Então, eu fico mais suscetível à queda. Também tem que estar atento. Escrevi errado. Perda de equilíbrio no plano lateral. Eu posso pensar numa estratégia motora errônea. A gente tem três estratégias de equilíbrio, né? A primeira delas, que é comum mais nos jovens, é a estratégia do tornozelo. Por isso eu gosto muito de treinar com vocês descalço. Todo mundo me escuta isso, principalmente agora com os treinos online, eu tenho pedido para todo mundo treinar em casa sem sapato. Porque o simples fato de posicionar esse pé firme no chão e usar os dedos, agarrar os dedos no chão, já te dá uma outra firmeza. Então, estimular esses proprioceptores no pé que a gente vai perdendo, e aí vem a questão também da doença, que o idoso normalmente nunca tem uma coisa só, né? Tem um monte de coisa acompanhando. É diabetes, é neuropatia periférica, então você vai perdendo essa sensibilidade no pé. Se eu não estimular, eu vou perdendo cada vez mais e fico mais suscetível à queda. Então, estimular o máximo que você conseguir essa região é muito importante. Então, a estratégia essas estratégias motoras. Me faltou estratégia do tornozelo, eu vou usar a estratégia do quadril. E aí eu jogo meu quadril para frente, jogo meu quadril para trás. Me faltou essa estratégia do quadril, eu jogo meu tronco para frente, meu pé, eu tenho a estratégia do passo, eu dou um passo para trás ou um passo para recompensar essa falta de equilíbrio, né? Para tentar me segurar, me manter firme. E se eu não tenho nenhuma dessas estratégias, se eu não consigo acionar nenhuma dessas estratégias, eu vou ao chão. Incapacidade de iniciar o movimento corretivo em tempo é muito comum em algumas doenças, como a doença de Parkinson, algumas AVCs também é bem comum. A gente vai perdendo, tem o enrijecimento, tem o congelamento da marcha, então é mais comum nessas ocasiões, né? Essa incapacidade de iniciar o movimento. Perda de equilíbrio em transferência postural, por conta da hipotensão, que a Ju falou. Perda de equilíbrio durante a marcha. E aí a gente vê que esse distúrbio de mecanismo antecipatório para o equilíbrio está danificado. E isso também é bem comum em alguns pacientes com processo de demência também. Ou com incontinência, ou por conta de interação medicamentosa, inadequação de medicamento. Isso tudo leva a essa perda de equilíbrio. Então, caiu, tá, mas como é que essa pessoa caiu? Caiu para frente, caiu para trás? O que aconteceu? Entender a queda também é importante. Ai, foram 2 vezes. Aqui é só uma curiosidade, eu vou passar rápido. Isso aqui é legal para vocês procurarem depois. Eu estava procurando... Acelerei de novo. Passou rápido demais. Gente. Acabou com a meu nome? Bom, enquanto vai voltando aqui, eu vou falando. Eu estava procurando imagens aqui para colocar no programa, na aula, e achei o Inmetro. A gente pode fazer denúncia, sabia? Quer dizer, sabia que podia fazer, mas não em relação a isso. Tipo, eles fizeram uma cartilha por conta da pandemia e para evitar acidentes domésticos em casa. E aí eles relatam, né, o que é mais comum em casa, qual o tipo de acidente que é mais comum. Corte, tá aqui, 30%, queimadura, 13%, e aí ele faz uma comparação com os dados de 2017. Escoriação, arranhão, entre outras coisas. E aí ele mostra qual a parte do corpo que é mais afetada, né? Mão e braço parece que é sempre o mais afetado. Eu sou outlier, porque em casa eu já quebrei o dedinho do pé 2 vezes, mas eu sou cega, né? Então saí, levantei rápido, sem óculos e bati com o pé na porta. Mas o que eu achei bacana aqui é que tanto o Inmetro, que ele tem um programa chamado Casa Segura, está em PDF, depois quem quiser eu passo para vocês. A Unimed, um plano de saúde, também lançou um portal para essa época de confinamento do corona, né?
para evitar acidentes domésticos também. Então, tem várias dicas. Então, quem quiser depois me pede que eu passo. E aí, ó, o que eu posso fazer? Né? Como é que eu posso melhorar isso? Bom, a gente já viu que uma das causas da fragilidade é a falta de força. Então, ó, eu vou pegar pesado, eu vou fazer atividade física, principalmente musculação, que é bom para os ossos e é bom para ganho de potência muscular. Eu tenho que estar com atenção constante com a minha saúde, então sempre estar em contato com o meu médico, aquele check-up anual é super importante. E treinar equilíbrio, propriocepção, além dessa atividade comum de musculação e atividade aeróbica, né? Treino específico. Se eu não treinar específico, eu não vou melhorar eficientemente o equilíbrio e a propriocepção. Então, qualquer exercício é válido. Não tem nada, até em casa, parado num pé só, segura. Assim, esse período que vocês estão em casa, eu sempre peço para vocês terem muito cuidado. Então, tá sempre num local que vocês possam segurar. Deixa eu tirar o som. Então, tá. Então, bom, fazer mais simples. Primeiro pode usar uma almofada. O posicionamento do pé faz toda a diferença. Os pés juntos fica mais difícil. O pé um pouquinho mais afastado, com uma base maior, também fica bem mais fácil. Essa é a posição tandem. O dedão bem colado com o calcanhar da frente. E aqui é o exemplo, ó, da estratégia do tornozelo, que eu falei, e a estratégia do quadril. Ó. Quando você não tem essa estratégia, você usa o quadril. E olha o que acontece. Ó, seu tronco vai lá para frente, você fica mais suscetível à queda. E será que fazer exercício dá resultado? Tem um estudo que mostrou que com 10 sessões de exercício durante 9 meses, ele mostrou que teve uma redução de 10% na probabilidade de você cair entre os que se exercitavam comparado com as pessoas sedentárias, né? E o treinamento específico para equilíbrio, ele motivou uma redução de 25% de queda. Então, você vê, o treinamento com a propriocepção tem um resultado bacana. O índice, essa probabilidade cai ainda para 37%. Bem legal. Outros benefícios que o exercício pode trazer para a gente é que, melhorando a sua habilidade, você melhora a sua habilidade de enfrentar desafios de um desequilíbrio, né? Você melhora a segurança do seu meio ambiente, do ambiente que você está. Você melhora a autoconfiança e a confiança de seus familiares, para que você possa continuar ativa, independente, fazendo as coisas que você deseja. Esse videozinho aqui é bem rápido, eu vou tirar o som, mas essas duas senhorinhas eu conheci numa academia na Espanha, que depois das Olimpíadas, o governo ele se preocupou em manter a população ativa. Então, esse projeto que o Brasil lançou em 2018, do idoso amigo do idoso. Vamos ver aquela. Tá sem áudio, tá? Teu vídeo tá sem áudio. Tá. Estranho. Tava escrito ali, sem áudio. Ah, é? Agora também tá sem? Agora não desapareceu isso. Bom, o que ela diz ali, estão me ouvindo? Então, né? O que elas me dizem é que o governo liberou para a população, as crianças em fase escolar, eles podem frequentar a academia de graça, tem um setor ali específico para elas usarem, não é toda a academia, e eles incentivam a atividade física para idoso, desde a última Olimpíada, desde a Olimpíada que teve lá. Então, é um programa que visam saúde e manter o idoso mais saudável. E essas senhorinhas eu encontrei quando eu estava visitando essa academia, e eu perguntei o que elas estavam fazendo lá, né? Elas desceram super felizes, sorridentes, e ela me disse que estava nadando e que ela fazia exercício para os ossos, para melhorar a postura, e por isso que ela estava tão linda, tão guapa.
E aí eu achei o máximo umas duas. E é isso, o exercício, além de tudo, melhora a nossa autoestima. O Ozo é um jovem que deu certo, gente. E que a gente se mantém ativo para o resto da vida. E uma coisa que eu acho impressionante é que desde a pandemia, que a gente ficou em isolamento, desde março, a Clinimex lançou um programa chamado PEDO, Programa de Exercício Supervisionado Domiciliar, isso, que a maioria dos alunos não interromperam a atividade física, continuaram fazendo, continuaram se exercitando e, gente, isso é incrível. Essa ferramenta, assim, acho que veio para ficar e que eu acho que eles vão voltar, Cláudia, lá para a clínica melhor do que eles estavam, na verdade. Porque lá eles faziam 3 vezes na semana e aqui eles estão fazendo praticamente todo dia. E estão super empolgados. Fato que um dia ou outro você fica desestimulado, desanimado e tal, mas o bacana é que está todo mundo se exercitando, todo mundo transferindo isso para a família. Então, eu estou achando incrível. E outra coisa, estiveram tão ativos em casa. Tem clientes que devem estar aqui, ou se não estiverem, porque eu também dispenso, porque eles devem estar dormindo, descansando, é porque eu nunca vi tanto homem fazendo faxina em casa. Então, tem vários que estão em casa. Sábado, ó, nem me liga porque eu estou fazendo faxina. Então, eu estou achando isso o máximo. Está todo mundo se exercitando, todo mundo fazendo atividade, colaborando em casa. E isso não tem preço. Quer dizer, a gente está pagando o preço, né, de ficar isolado em casa, mas foi um tempo necessário, que a gente está vendo coisas que a gente nem... E valorizar, né, valorar outras coisas, tipo o trabalho de casa, que parecia ser, pois chega em casa, está tudo limpinho, agora eu estou colocando a mão na massa, eu sei quanto penoso é para deixar aquela casa arrumadinha, cozinha cheirosinha, banheiro limpinho, né? Se eu coloco a mão na massa, pela dor, eu começo a valorizar isso tudo. Então, parabéns para todos vocês que estão aqui. Eu estou impressionada com vocês e que a gente volte o mais rápido possível. Eu nem agradeci, Cláudia. Obrigada pelo convite. Obrigada por todos vocês que estão aqui. E eu acho que... Isso, então, gente, a gente já avançou bastante no tempo, né? A programação era fazer uma conversa de 1 horinha, a gente já está 1h46, talvez muitos já estejam aí cansados, já com fome para janta, mas assim, quero deixar aberto aqui se alguém tem alguma pergunta a fazer, se alguma colocação a fazer, né? O Celso Castro fez um comentário anteriormente em relação ao risco da queda noturna, né? A Ju chegou a comentar, né? Por conta da hipotensão postural, né? Uma coisa extremamente comum, né? Para quem toma as medicações cardiológicas, e muitas vezes a gente escuta de vocês essa história, né? Não levantei para ir no banheiro, e a gente fala, mas você não sabe que tem que sentar, esperar, mas a pessoa fala, mas eu estava apertadíssima para fazer xixi, né? Então, essas coisas acontecem mesmo, né? Quer dizer, você já acorda já com aquela urgência de ir ao banheiro, né? E ainda tem que sentar, esperar a hemodinâmica melhorar, a pressão melhorar para poder levantar. Mas o que eu falo para sempre que me contam isso, porque aí caiu por conta disso, eu falo, não tem jeito, entendeu? Né? Vai ter que esperar, né? Quem sabe usar outros recursos, né? Para minimizar esse risco, mas é sempre um risco muito grande a gente levantar direto da cama e ficar em pé, né? Principalmente vocês que tomam remédios cardiológicos, né? Então, gente, eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta a ser feita, né? E aí vou fazer uma perguntinha aqui para a Ju, né? 2 coisas. Primeiro que ela falou que mulher cai mais do que homem, né? Eu fiquei com a impressão que a sua justificativa era de que mulher vive mais tempo. Então, numericamente falando, a incidência acaba já das duas, seria em relação à questão do peso corporal, né? Quer dizer, a gente viu vocês colocando que a desnutrição, que a redução de peso, tudo isso mostra uma fase. Eu entendo que sim, né? Mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, primeiro em relação à frequência maior de quedas da mulher, eu acho que está mais relacionada à questão do, entre aspas, mais frágil, massa muscular menor, ter a questão de estar ter uma incidência maior da osteoporose na mulher do que no homem, e desses deslocamentos, que, claro, pela longevidade, ou seja, a mulher avançando mais na idade em relação ao homem, então acaba que num percentual mais frequente da mulher do que no homem. Mas o risco existe para os dois, né? Até porque agora
a gente também vê homens se cuidando mais e indo numa idade um pouco mais avançada do que na mulher. Eu acho que isso tudo vai ter relação com a genética da pessoa, claro, e com os hábitos de vida e os cuidados que cada um tem para que a sua longevidade seja maior. Isso é um ponto. Um outro ponto... Quer falar alguma coisa, Gil? Não, antes de passar para a segunda? Pode falar. Não, você desligou seu som. Não, pode falar, eu achei que você tivesse parado. Não, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação à questão dos obesos, não, sim, eles entram naquele fator de risco que vai interferir com a mobilidade, né? É porque um obeso não é que O médico falou tanto lá que já está uma caia hora e mais meia. do que A Cláudia pediu para ela terminar e ela... Está de áudio aberto, Celso. Já vou terminar, Celso, super rápido. Fala, Noé. O obeso é por conta dessa flexibilidade que, às vezes, no obeso é menor, né? Então, para ele fazer a troca postural, para ele é mais difícil, né? Uma limitação no movimento. Isso também não quer que o obeso não seja flexível, né? Tem obeso, tecido conjuntivo mais frouxo e está propenso a lesões osteomusculares maiores também. Então, mas sim, o obeso também cai. E se ele cair, aí vem a questão da dificuldade na reação de proteção, para de repente ele se segurar e não ir ao chão, e depois para se levantar, que é outro problema. E o último ponto, a pergunta eu esqueci. Não, era essa mesmo, acho que a Gi vai completar com alguma coisa. Ia completar falando do obeso, tem o obeso sarcopênico, né? Então, o obeso sarcopênico, ele fica mais fraco. Então, precisa de força, precisa de potência, que ele vai precisar para se manter rígido, para quando cair, ser capaz de levantar sozinho e se apoiar. Então, ele é grande, mas ele também é grande e tem pouca massa muscular, né? Alguns, não estou falando todos, mas tem pouca massa, tanto que surgiu o termo obeso sarcopênico. Então, tem que se ficar atento a essa questão também. E só para finalizar, Cláudia, eu acho que os 3 pilares importantes aí que a gente tem que tirar dessa conversa é que, em relação ao exercício, focar na marcha, no equilíbrio e na coordenação motora. É claro que tem o aeróbico e tal, mas em relação às quedas, isso é uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser implementada e que as pessoas devem fazer. Parece bobinho ficar em pé só no pé, mas não é. Parece bobinho sentar e levantar? Não. Isso são treinos. A cada repetição, o seu ato motor vai te ajudar, né, nas suas situações do dia a dia. Em relação ao levantar durante a noite para ir ao banheiro, uma boa dica eu tenho que me hidratar sim, bem, durante o dia, mas a partir do final da noite, né, das 18 horas, reduz a sua quantidade de líquido que você precisa ingerir, exatamente para não ter essa necessidade de ter que levantar várias vezes durante o período noturno e aí, de repente, se colocar numa situação de risco. Obrigada, falei demais, foi um prazer. Com vocês. Tá certo. Então, a todos permanecer aqui até o final, né? Semana que vem, certamente, teremos um outro encontro com algum outro tema. E se alguém tem algum tema a sugerir, estamos abertos.